Jesus não apenas mostra o caminho, ele diz ser o próprio caminho. Jesus não veio a essa terra para ensinar mais um tipo de verdade, ele diz ser a própria verdade. E Jesus não apontou para os seus discípulos uma fonte de vida, ele diz ser a própria vida. Jesus atribuiu para si mesmo a responsabilidade de ser o caminho para que nós possamos trilhar a verdade, para que nós possamos buscar, e a vida para que nós possamos acessar. E o que significa isso? Essas verdades que Jesus ensinou aos seus discípulos e moldaram e transformaram a vida dos seus discípulos, será que essas verdades também podem moldar as nossas vidas e nos transformar também? É sobre isso que nós vamos tratar na lição de número 9 das lições bíblicas CPAD. Estamos estudando nesse trimestre a vida de Jesus, o Verbo que se fez carne, sob um olhar, uma perspectiva do apóstolo do amor, o apóstolo João. E na lição de número 9, nós vamos estudar Jesus como sendo o caminho, verdade e vida. Seja muito bem-vindo a este canal. Se você é novo por aqui ou nova por aqui, você pode se inscrever e fazer parte dessa comunidade que está crescendo cada vez mais. Você vem aqui, assiste às aulas, ainda não é inscrito? Verifique aí. Se ainda não for, se inscreva. Ative o sininho para que essa plataforma possa enviar para mais pessoas essa aula. E você pode deixar também o seu comentário, porque eu leio cada comentário e respondo um por um. Vai ser muito bom ouvir você, vai ser muito bom ler o seu comentário aqui nessa plataforma. Então nós temos como texto áureo, na lição de número 9, João capítulo 14, verso 6, que nos diz: Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha que coisa extraordinária. Olha que palavra profunda da pessoa de Jesus. E a verdade prática da lição de número 9 é o seguinte: a imagem de Jesus Cristo como caminho, a verdade e a vida reforça a nossa fé e consolida a nossa comunhão com Deus. Então, que nós possamos crescer nessa verdade conforme os discípulos cresceram. Nós estamos diante de uma informação revolucionária. Sim, Jesus diz ser caminho, verdade e vida. Em tempos de muitas dúvidas, em tempos de muitos caminhos espirituais, caminhos múltiplos, Jesus nos convida a confiar única e exclusivamente na sua pessoa e seguir a Ele. C.S. Lewis disse que ou Jesus era um lunático, ou Jesus era mentiroso, ou Jesus ele era verdadeiro. E nós podemos comprovar diante da história e diante dos relatos que estão a nós hoje que Jesus não foi um lunático e nem um mentiroso. Sendo assim, Jesus foi e é de fato o Filho de Deus. E essas palavras são revolucionárias. Em tempos onde há dúvidas, confusões espirituais e caminhos múltiplos, Jesus se apresenta e convida a confiar única e exclusivamente na sua vida, nos seus ensinamentos, que gera de fato uma vida e vida em abundância. Mas vamos verificar no tópico de número 1, Jesus como o consolo e a promessa. Ele veio para nos consolar. E no capítulo 14, verso de 1 a 3, nós vamos observar as seguintes palavras de Jesus dizendo aos seus discípulos: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Por quê? Porque os discípulos estavam decepcionados. Os discípulos estavam tristes. Os discípulos estavam em clima de despedida. Por quê? Porque Jesus disse que iria subir para o Pai. Voltaria de onde ele veio. E os discípulos estavam totalmente tristes. Mas Jesus deixa aqui, a partir do capítulo 14, 15 e 16, no 17, Jesus ora para os seus discípulos, mas 14, 15 e 16, Jesus deixa as maiores palavras, ou as palavras mais profundas
para os seus discípulos. É aqui que ele traz a promessa de que ele enviaria o outro Consolador. É aqui que ele diz que os seus discípulos não ficariam órfãos. É aqui que ele disse que subiria e prepararia morada para os discípulos. Então, eles perderiam a presença física de Jesus aqui na terra, do seu mestre, mas ganharia uma promessa superior. Que promessa é essa? A garantia de um lugar na casa do Pai. Isso é impressionante. Então, alguns destaques que nós podemos observar já no tópico de número 1 é que Jesus conforta os corações abatidos com esperança escatológica, dizendo o seguinte: na casa do meu Pai há muitos aposentos ou muitas moradas, trazendo esperança para os discípulos. Jesus não é aquele mestre, aquele amigo que de repente some sem deixar uma saudação, sem deixar um abraço, sem deixar um recado, não. Ele vai, mas ele prepara todas as coisas para os seus amigos e ainda promete que vai chegar um tempo que eles ficarão juntos para todos sempre. Ele afirma que vai preparar lugar e vai voltar para buscar os seus discípulos. Uma referência clara do arrebatamento que nós podemos observar em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17. Então tome nota disso, querido professor. Mostre isso aos seus próprios alunos, crave isso no coração dos seus alunos, escreva no quadro o seguinte: o consolo de Cristo, ele não é de forma superficial, não. O consolo de Cristo é baseado na certeza da eternidade, na fé, na comunhão com o Pai. Ele veio, mas ele voltou e não os deixou órfãos, deixou o Espírito para preparar os discípulos, como o Espírito nos prepara, e ele voltará para nos buscar novamente. Então, que nós possamos entender isso, que na caminhada cristã podemos enfrentar aflições, decepções, perdas, tristezas, dúvidas, mas a resposta que Jesus traz para nós é uma resposta clara. Confie, creia, olhe para mim. Ele preparou um futuro totalmente seguro para nós. Ele é o caminho. É só continuar trilhando nesse caminho, porque de fato, por meio desse caminho, conhecemos a verdade que nos levará à vida e vida com abundância. Já no tópico de número 2, nós vamos observar algumas dúvidas, algumas incertezas, alguns enganosos caminhos que vão surgir diante do olhar dos discípulos. Jesus está aqui para poder ajudá-los a compreender qual caminho trilhar. Então, após a fala de Jesus, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, e a promessa que Ele vai preparar moradia para nós. Após essa fala, 3 discípulos se manifestam e começam a expor os seus sentimentos. O primeiro é Tomé. Tomé, aquele conhecido como o da dúvida, aquele que tem dúvida, que questiona, que não tem fé. Assim é pintado a imagem de Tomé, mas aqui ele tem uma dúvida, e essa dúvida de Tomé traz para nós uma revelação esplêndida. Então, graças a Deus, porque Tomé teve essa dúvida para onde Jesus iria, porque Jesus revela este caminho para nós. Tomé disse com dúvida: não sabemos para onde vás. Não somente Tomé, mas Filipe também, ele expressa o seu sentimento e ele pede a Jesus evidência, dizendo: Jesus, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Além de Tomé e Filipe, nós temos Judas aqui, não o Iscariotes, porque esse já tinha saído para trair Jesus, para combinar a traição de Jesus. Mas o outro Judas, ele expressa confusão sobre como Jesus se manifesta, no verso de número 22. Então nós podemos observar que mesmo andando com Jesus por anos, esses discípulos aqui ainda lutavam com o quê?
com uma fé superficial. Isso mostra que no caminho com Cristo também enfrentamos fases de dúvidas e de crises existenciais. Isso é uma verdade. E os discípulos que estavam com Jesus 24 horas também enfrentaram essas dúvidas. Mas a dúvida, ela não é pecado para nós. Tanto que Jesus não disse a Tomé que ele estava pecando em duvidar, em não saber para onde ele estava indo, e nem para Filipe, porque Filipe quis ver o Pai também. Ele não repreende no sentido de que eles estavam em pecados, não, ou pecando, não. Ele mostra aos discípulos que a dúvida não é pecado quando tem como objetivo buscar para nós mais conhecimento da revelação de Jesus Cristo. Então, a dúvida, ela só se torna um risco quando nós estamos nela, conforme Judas Iscariotes duvidou de Jesus e foi trair. Os outros não. Tomé, Filipe e também o outro Judas, eles não executaram, não tiveram essa dúvida conforme teve Judas Iscariotes. Por quê? A dúvida desses três está diante de Jesus é uma dúvida sadia que quer aprender mais sobre Cristo. Agora, a dúvida de Judas é uma dúvida que tem como objetivo a traição, porque não acredita em Jesus como Messias. Então, nós podemos observar que as dúvidas podem ser sinceras e, quando são sinceras, nos aproxima cada vez mais de Cristo. A dúvida tem que ser de forma sincera. As respostas, elas estão diante de nós na pessoa de Jesus Cristo. Então, nós podemos observar que a fé madura se desenvolve no caminhar com Cristo. Que tópico empolgante, não? Enquanto você dá uma pausa aí para tomar uma água, para preparar um bloco de anotação, uma caneta, você pode também se inscrever nesse canal se ainda não é inscrito. Vamos avançando para o tópico de número 3, um tópico muito empolgante. No tópico de número 3, nós vamos observar Jesus se revelando nesse contexto, nessa conversa, como caminho, verdade e vida. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, ele é o caminho. Ele atribui essa responsabilidade para ele. Ele não aponta para mais um caminho dentre vários outros caminhos. Ele é o caminho. O que significa é que Jesus, ele contrasta com os líderes religiosos. E Jesus é a única ponte que de fato pode nos linkar a Deus. É interessante que Jesus não fala assim, eu sou caminho, verdade e vida, ninguém vai ao Pai. Ele diz, ninguém vem ao Pai senão por esse caminho. Se não trilhar esse caminho, se não consumir essa verdade e ter essa vida. Ninguém vem ao Pai, mostrando que ele e o Pai têm o mesmo propósito, ele e o Pai têm a mesma missão, ele e o Pai são as mesmas pessoas. Olha que coisa interessante. Nós vamos observar também Paulo dizendo a Timóteo que não há outro que pode nos conectar, não há outro mediador que pode nos conectar a Deus a não ser Jesus Cristo. Então, ele de fato é o caminho. Existem muitas pessoas aí, muitos líderes, muitas religiões que tentam fomentar vários tipos de caminhos, de atalhos, mas se nós quisermos acessar ao Pai, é somente pelo caminho trilhado pela pessoa de Jesus Cristo. Vamos observar que ele diz também ser a verdade. Ele não representa uma doutrina fria, uma doutrina insensível, conforme a doutrina dos fariseus, dos mestres da lei. Não, não, não. Jesus, ele apresenta uma doutrina por meio da revelação do Pai. Jesus, de fato, ele é a encarnação da palavra. João já havia dito no capítulo de número 1 que Jesus é o verbo que se fez carne. Então, ele pode, de fato, fomentar, fornecer essa verdade preciosa.
E por fim ele diz que ele, além de ser caminho, verdade, ele também é vida, e vida plena. Lembra de João 10:10, quando nós passamos por lá nas lições anteriores, onde Jesus fala que ele é a própria vida e que ele também dá a sua vida pelas suas ovelhas. Então Jesus é a vida que nos dá condição de ter comunhão com o Deus Pai. A morte física, então, ela não é o fim, pois Jesus garante vida e vida em abundância, não somente nessa terra, não somente aqui, mas também nos céus. Então tome nota disso, professor, aluno, tome nota. Nós podemos observar que este tríplice ou esta tríplice declaração desarma todo e qualquer tipo de relativismo moderno, onde diz que todos os caminhos levam a Deus. Todas as religiões levam a Deus. Aqui Jesus ele é enfático, somente pelo caminho que é Ele, pela verdade que é Ele, nós podemos acessar Deus. Jesus exclui qualquer tipo de possibilidade de salvação fora dele. Isso é o quê? Teologia da exclusividade redentora da pessoa de Jesus Cristo. Então nós estamos diante de um tempo onde muitas pessoas fornecem para muita gente vários caminhos, mas conforme o autor Elienay Cabral nos mostra aqui, nos apresenta por meio dessa lição e desses textos, somente Jesus pode de fato nos fornecer essa vida com abundância e a vida eterna. Então que nós possamos ter isso em mente e entender que em um mundo de pluralidade, de vários caminhos, precisamos pregar com coragem que Jesus ele é suficientemente o caminho, verdade e vida. Ele é insubstituível. Ele é insubstituível. Isso não é intolerância, isso é de fato amor de Deus, porque revela para nós o verdadeiro caminho da salvação. Então nós podemos observar também que Jesus deixa essas seguintes palavras para os discípulos: não se turbe o vosso coração. Jesus ele consola, ele revela o caminho e garante vida e vida em eternidade. Então o consolo de Jesus é a promessa para um lugar e para um tempo onde estaremos com ele para todo sempre. As dúvidas dos discípulos são naturais, mas são respondidas por meio da pessoa de Jesus Cristo. Se você tiver dúvidas a respeito do caminho, se o seu aluno tiver dúvidas a respeito do caminho, verdade e vida, religiões, peça a ele, vá até Jesus, leia os relatos de João, de Mateus, de Marcos, os evangelhos, as cartas de Paulo, porque tem certeza que isso vai centralizar na mente e no coração do seu aluno ou você mesmo, professor, que Jesus ele é de fato o caminho que nos leva a Deus. Jesus ele é exclusivo nessa verdade. E a pergunta que eu faço para você, para finalizarmos essa aula, é a seguinte: preste bem atenção aqui. Você está apenas ouvindo sobre esse caminho ou você está trilhando nesse caminho? Não saia daqui sem deixar o seu comentário, o seu like e compartilhar essa aula para mais pessoas. Compartilhe aí para o grupo da EBD da sua igreja, para a sua família, para que eles possam ser edificados com este conteúdo bíblico. Deus abençoe e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.